Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 32. Bons estudos! Vamos fazer uma experiência com os direitos do cidadão. Olha aí, eu preguei essa placa na entrada do parque. Vamos ver o que acontece. Dá licença. Por favor, você viu a placa? Não vi. Dá uma olhada. É proibido entrar no parque. Então o que você achou dessa proibição? Meio ridícula, né? Quão ridícula? É público o parque, como é que é proibido entrar no parque? Eu acho absurdo, né? Ridículo, porque o parque é do povo, né? Entrar no parque é um direito de todos nós, cidadãos. Para interferir nesse direito, é preciso ter uma boa razão e também autoridade para isso. No meu caso, eu não tenho razão e, como vocês viram, nenhuma autoridade. Mesmo assim, vocês perceberam como os cidadãos tiveram reações diferentes? Você vai ver o significado histórico das palavras restauração e reação, o que foram o Congresso de Viena, a Santa Aliança e os 100 dias de Napoleão, e o conflito dos conservadores contra os liberais na Europa restaurada. Pronto, o direito do cidadão de entrar no parque foi restaurado. Agora nós podemos começar a nossa teleaula. Nas últimas teleaulas nós tratamos de revoluções. Americana, francesa, industrial, das colônias ibéricas na América. Hoje nós vamos ver a reação que essas revoluções provocaram. A primeira delas foi a restauração das monarquias. Restauração é o restabelecimento de uma situação histórica vivida anteriormente, quer pela recuperação da independência de uma nação, quer pela volta ao poder de um regime ou de uma dinastia. No nosso caso, vamos tratar da volta ao poder de um regime, começando pela França, logo depois da queda de Napoleão. A monarquia foi restaurada e Luís XVIII assumiu o trono. Ele concedeu uma carta constitucional e governou junto com o parlamento. Assim, a França se tornou uma monarquia constitucional e não absolutista. Essa monarquia preservou algumas conquistas da Revolução, como a liberdade de imprensa e religião, a organização administrativa, a igualdade perante a lei e as liberdades individuais. Apesar disso, os nobres que voltaram do exílio e o clero forçaram o rei a tomar medidas menos populares, devolver as terras aos nobres e trocar a bandeira tricolor pela bandeira da dinastia de Luís XVIII. A grande preocupação dos restauradores era redesenhar o mapa da Europa pós-napoleônica. E isso foi feito durante o Congresso de Viena. Viena, Áustria. Para um turista de hoje, é uma cidade que lembra valsas e bosques. Mas foi aqui que os representantes das grandes potências do século XIX se reuniram para redesenhar o mapa da Europa, entre 1814 e 1815. Dois princípios básicos orientaram as resoluções do Congresso de Viena. Primeiro, a restauração das dinastias destituídas pela Revolução e consideradas legítimas. Segundo, a restauração do equilíbrio entre as grandes potências, evitando a hegemonia de alguma delas. Ou seja, evitar que uma potência passasse a mandar mais que as outras. Difícil, né? Veja como ficou a divisão territorial que não satisfez a nenhuma das potências participantes. Foi formada a Confederação Alemã, da qual faziam parte a Prússia e a Áustria. A Áustria ainda ganhou a região dos Balcãs e o norte da Península Itálica. A Rússia anexou a Finlândia e a Polônia. A Bélgica e a Holanda formaram o Reino dos Países Baixos. A Suécia e a Noruega se uniram. A Turquia manteve o controle dos povos cristãos do sudeste da Europa. E a Inglaterra ampliou seu império colonial. Ô Vicente, Oi. Isso aqui não vai dar certo. Olha, cada um pegou o que interessava, tá certo? Sem se preocupar com as nacionalidades do povo. Misturou língua com língua, cultura com cultura, civilização com civilização. Olha, os monarcas absolutistas eram assim mesmo, viu, Gil? E te digo mais, essa divisão de país ainda vai dar muita confusão, você vai ver. Olha, eu acho, Vicente, que esse Congresso de Viena deve ter deixado muita gente importante insatisfeita, viu? Uma pessoa importante que não gostou nada dos rumos tomados pelo Congresso de Viena foi Napoleão. Tanto que ele resolveu abandonar o seu exílio na ilha de Elba e voltar à luta. Esse episódio ficou conhecido como 100 Dias de Napoleão.
Março de 1815. Napoleão desembarca no porto francês de Cannes. Napoleão chega a Paris, toma o poder e faz uma proposta de paz. Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia não aceitam a proposta e se unem contra Napoleão. Junho de 1815. Napoleão é derrotado na Batalha de Waterloo e enviado como prisioneiro para a ilha de Santa Helena. Fim dos 100 dias de Napoleão. E lá vai o Napoleão de novo. Será que ele ainda volta? Olha, você sabe que as potências europeias viveram com esse medo durante muito tempo. Imagina. Mas o Napoleão acabou morrendo em 1821 no exílio. Ah, é? Como a gente já viu numa das teleaulas. Ah, foi mesmo, não estava lembrando. Não. Então, olha, e tem mais. Os representantes das monarquias absolutistas no Congresso de Viena, para evitar que aparecessem outros Napoleões, fizeram um pacto. Ah, é? E como chamou esse pacto? Esse pacto se chamou a Santa Aliança. E o seu objetivo era perseguir os seguidores das ideias revolucionárias de 1789 e sufocar as rebeliões contra o absolutismo em todo o mundo. A Santa Aliança começou a agir em 1817 e teve muito trabalho, porque em vários países surgiram organizações populares para lutar contra o absolutismo e a ocupação estrangeira de suas pátrias. Sempre que um governo toma decisões que desagradam a população, uma parte dessa população se organiza para defender aquilo que considera seus direitos. No Brasil de hoje, existem vários movimentos populares para defender vários direitos: terra, moradia, trabalho, escola pública. Você já ouviu falar em alguns desses movimentos? Vamos ver. Na Europa, nos tempos da Restauração, surgiram vários movimentos populares. O senhor ouviu falar nos movimentos populares? Terra, trabalho? Já. Que movimentos o senhor conhece? Tomo conhecimento pelos jornais do Movimento Sem Terra, né? Conheço o Reage de São Paulo. Existe um movimento contra a violência, vários movimentos sociais, né? França durante a Segunda Restauração, 1815-1830. A França está perdida. Desde que Napoleão caiu e Luís XVIII reassumiu o trono, nós voltamos às fronteiras que tínhamos em 1789. Ainda pagamos uma indenização em ouro. E ainda por cima, os aliados ocupam o nosso território. Nós precisamos fazer alguma coisa. Mas isso não é nada perto do que está acontecendo agora. O rei Carlos X está desencadeando um verdadeiro terror branco. Os aliados dele, os ultra-realistas, estão perseguindo os liberais, partidários dos princípios revolucionários e bonapartistas. Só os nobres têm vez. Nós estamos perdidos. Talvez não. Não é só aqui na França que os patriotas liberais lutam contra o antigo regime. Acabo de voltar de uma viagem e tive contato com os carbonários da Itália, com o movimento jovem polônio que luta contra a ocupação da Rússia e da Prússia, e com os rebeldes da Irlanda, que lutam contra a dominação dos ingleses. Mas a Inglaterra nem ao menos faz parte da Santa Aliança? Não faz porque a Santa Aliança contraria os interesses dela, mas é tão opressora contra as outras. Olha, tem uma coisa que eu queria entender direito. A posição da Inglaterra nessa história toda. Porque, olha, uma hora ela é a favor das grandes potências europeias, outra hora ela é contra, que é o caso da independência das colônias espanholas e portuguesas aqui na América, que os ingleses apoiavam. Não, inclusive existe um texto aqui, ó, de um historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, que pode explicar isso aqui direitinho, quer ver? Ah, então vamos ver. Vamos lá. Os ingleses estavam satisfeitos. Por volta de 1815, eles tinham obtido uma vitória mais completa do que qualquer outra potência em toda a história mundial, tendo emergido dos 20 anos de guerra com a França como a única economia industrializada, a única potência naval e, virtualmente, a única potência colonial do mundo. Única potência colonial, Vicente? Exatamente. E a Espanha, como é que ia? Isso que a gente vai ver agora. Você está lembrado que Napoleão tinha invadido a Espanha e Portugal, né? O rei de Portugal fugiu aqui para o Brasil. E o rei da Espanha foi preso. E durante a ocupação, os espanhóis criaram movimentos de resistência. Até 1812. Os espanhóis promulgam, isto é, publicam oficialmente uma Constituição. 1814. A Espanha se liberta. Fernando VII assume o trono e é obrigado a prometer obediência à Constituição. Mas ele não cumpre a promessa e abole a Constituição.
usa a Inquisição para perseguir seus adversários liberais. 1820, um regimento que se preparava para ir sufocar os movimentos de independência das colônias da América, se rebela contra o rei, que acaba aceitando a Constituição de 1812. 1822, Fernando VII solicita ajuda à Santa Aliança. Tropas francesas esmagam o movimento liberal e reforçam o absolutismo. Ô Vicente, Oi. olha, agora eu tô entendendo o que é reação. Mas reação é uma coisa simples. Ó, Opa, que isso? tá vendo? Reação é isso. Eu te ataco, você reage. Não é nada tão complicado. Não. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: reação na história é uma palavra que tem muito mais profundidade. Não, ó, vamos ver no dicionário aqui. Então vai. Reação. Tá aqui, ó. Sistema político extremamente conservador, contrário às ideias que envolvem importantes transformações político-sociais. É isso aí. No caso dos movimentos revolucionários do século XIX, a reação sempre vinha na forma da restauração das monarquias absolutistas. É isso. Um dos países que mais se modificaram na época da restauração foi a Itália. Durante a ocupação por Napoleão, a Península Itálica foi dividida em 2 reinos, Nápoles e Itália. Depois do Congresso de Viena, houve uma nova divisão. O Reino do Piemonte foi governado pela Casa de Saboia. O Papa assumiu o governo dos Estados Pontifícios. O Reino Lombardo-Vêneto foi ocupado pela Áustria. E os grandes ducados de Toscana, Parma e Módena foram governados por príncipes austríacos. Península Itálica por volta de 1831. A Itália está perdida. Esses absolutistas, esses estrangeiros, mexem no nosso mapa como se fossem crianças armando um quebra-cabeças. Mas isso vai acabar. Nós, os carbonários, lutamos pela independência e pela unidade da nossa terra. E vocês podem também contar com o meu movimento. Jovem Itália. Eu não conheço esse movimento. É novo. Foi fundado por Giuseppe Mazzini. Mas nós somos tão liberais e tão nacionalistas quanto vocês. Contando que esses nobres não mexam na Santa Aliança. Pois foi justamente o que os nobres fizeram. Acionaram a Santa Aliança, que reprimiu os movimentos, ajudada pelas tropas austríacas que ocupavam o norte da península. E como essa última vitória da reação encerra o nosso assunto por hoje, vamos revisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que depois do período revolucionário, a Europa viveu um período de restauração. As grandes potências se reuniram para redesenhar o mapa da Europa no Congresso de Viena. Durante a realização do Congresso de Viena, houve uma breve volta do ex-imperador da França, que ficou conhecida como os 100 Dias de Napoleão. Para evitar novas revoluções, as monarquias absolutistas fizeram um pacto que se chamou a Santa Aliança. Contra a restauração, surgiram na Europa vários movimentos populares que foram reprimidos com a ajuda da Santa Aliança. A história é como uma gangorra. Alguns estão no poder e outros querem tomar o poder. E quando um grupo sobe, o outro tem que descer. Será que algum dia a humanidade vai chegar ao equilíbrio, quando todos poderão exercer livremente seus direitos e deveres? Até a próxima teleaula.